Olá pessoal, tudo bem? É possível provar que os textos bíblicos são textos inspirados por Deus? Honestamente, não há como provar isso. Nenhum historiador, nenhum teólogo, exegeta consegue trazer uma prova concreta de que os textos foram escritos por Deus. Mas há muitas provas que dizem o contrário, né? O Antigo Testamento é uma compilação de costumes, de contos das antigas culturas, dos antigos povos, e que não trazem nenhuma novidade, né? Se pega lá o zoroastrismo, se pega outras culturas pagãs e se transforma essas culturas numa cultura judaizante, né? Então percebemos aí que os textos bíblicos eles não têm originalidade. As narrativas bíblicas não foram escritas por um único autor, muito menos de maneira linear ou em ordem cronológica. Nós podemos ver que a distância do primeiro texto ao último texto é de 1.700 anos, 1.600, 1.700 anos. Foram escritos aí por mais ou menos 40 autores. Não foram escritos de maneira linear, um pouco de texto encontrado nessa época determinada, um pouco nessa época. Alguém juntou toda essa coletânea de textos, de rabiscos, de anotações e construiu um livro querendo dizer que todos os textos falavam da mesma coisa, né? O primeiro pergaminho completo encontrado foi o de Isaías, né? Só foi aparecer lá no segundo século antes da Era Comum. Então é para você ver que lá 200 anos depois de Cristo é que se foi ter contato com o primeiro texto de Isaías completo, né? Contudo, foi possível perceber que no conteúdo de outros fragmentos e pergaminhos existem claras indicações daquilo que ocorreu lá no século VIII, VII, antes da era cristã. Portanto, tentar provar a possibilidade de inspiração divina é um ornamento, é uma dificuldade, é um marabalismo puramente moderno, isto, claro, fora do escopo judaizante. Então, primeiramente, quando examinamos e comparamos as mitologias com outros povos da região lá da Mesopotâmia, nós podemos perceber que o Deus de Israel, a cultura de Adão e Eva, o dilúvio, e tudo isso vem de outras culturas que então são trazidas para o judaísmo e se transformam em palavra sagrada, que são mitos de outros povos. Não. Grande parte das histórias bíblicas, como a criação do homem através do barro, o dilúvio, o sol parar no céu, a torre de Babel, a gravidez de uma virgem, de um salvador, o inferno, o céu, as batalhas dos anjos de Deus contra o diabo, dentre muitas outras influências de culturas, dominaram e colonizaram os hebreus em sua peregrinação na terra da Palestina, né? Quem foram esses povos? Né? Os sumérios, os acadianos, os assírios, os babilônicos, os egípcios, os persas, os gregos, os romanos. Então você vê aí uma quantidade exorbitante de povos, de culturas, de visões de mundo diferentes, e que essas culturas tiveram respingos na vida do povo hebreu. Os arqueólogos descobriram diversas provas de que a Bíblia é uma coxa de retalhos influenciada fortemente pelos mitos, como Enuma Elish, babilônico, o livro dos mortos egípcios, o código de Ur-Nammu, sumério, o código de Hammurabi, babilônico, a epopeia de Gilgamesh, acadiano, a batalha dos titãs gregos e a origem dos Hades, o inferno, né? O culto persa, depois assinalado pelos romanos ao Deus Sol Invictus, né? Nascimento, morte, adoração do Deus Sol entre as 12 constelações do zodíaco, entre outras coisas. Então, podemos perceber que a Bíblia
ela vem cheia de culturas, de visões, de religiões, de vivências, de sentimentos de outros povos. Tudo isso é mesclado, misturado, batido no liquidificador, e aí nasce a visão do povo hebreu. Já no Novo Testamento, escrito em grego, o Antigo Testamento aramaico, grego e hebraico, o Novo Testamento só em grego, né? Traz em seus cernos os ensinamentos filosóficos e mitológicos da tradição grega e das culturas que eram comuns, que estavam em evidência no primeiro século na região da Palestina e na Galileia. Seus autores são desconhecidos, assim como no Antigo Testamento, não é? Com a notória exceção da pessoa de Paulo, que escreveu aí as 7 cartas, né, das 14 que são ditas de Paulo, 7 se tem mais ou menos uma comprovação de que possa ter sido dele. Mas ele também é desconhecido para o judeu helenista, importante, que viveu no tempo de Jesus, de Paulo, de todos aqueles movimentos importantes daquela época, a saber, Filon de Alexandria. Esse mesmo judeu helenista não escreveu nada sobre Jesus de Nazaré, nada sobre seus apóstolos e nada sobre Paulo. Então ele é desconhecido para esse judeu helenista da época, que era um historiador. Mas só Paulo está na Bíblia, Jesus está na Bíblia, seus discípulos estão na Bíblia, mas um estudioso da época, daquele período e daquela localidade, não fala nada sobre eles. Então fica aí essa questão para se estudar. Desta forma, pode-se afirmar que a maioria dos autores são acertadamente classificados como pseudo-epígrafe, ou simplesmente pessoas desconhecidas que escreveram os textos bíblicos. Assim sendo, dizer que foram inspirados por Deus pode ser um ato de desespero de quem opta em pronunciar dessa maneira, sem se precaver de outras posições não religiosas que também são importantes. Então, vai lá e diz se esse texto é verdadeiro, é um texto inspirado por Deus. Quem escreveu? Não sabemos. Quando foi escrito? Mais ou menos sabemos. Por quem foi escrito? Mais ou menos sabemos. Ah, mas tem um cara chamado Filon de Alexandria, que era da época, e ele não comentou nada sobre Jesus, sobre Paulo, sobre os apóstolos. Então, será que esse texto ele tem condições de ser cogitado como um texto daquela época, com valor naquela época, ou ele é um texto tardio que foi escrito de uma forma tal para que fosse trazido dentro do seu conteúdo as informações que o escritor, né, que é o manipulador do texto, quis que as pessoas entendessem. Então é assim, algo acontece hoje, aqui no nosso mundo, e daqui a 200 anos alguém resolve escrever sobre algo que aconteceu hoje. Aí ele vai escrever segundo a visão dele, segundo a compreensão dele, e ele pode colocar nos textos o seu misticismo, a sua fé, a sua compreensão, e as pessoas que lerem vão ter a ideia de que aquilo que ele escreveu lá, naquela época, naquele momento, é retirado daquilo que se viveu há 200 anos atrás. E na verdade não é. Aquilo faz parte da cultura, da visão religiosa daquele indivíduo que escreveu o texto naquele momento da história, para que as pessoas pudessem acreditar que aquele texto que ele está escrevendo é um texto de 200 anos atrás, e as pessoas que estão falando no texto que ele escreveu são as pessoas falando há 200 anos atrás. Mas não é verdade, é ele dizendo que as pessoas falaram há 200 anos atrás. Ele não tem prova daquilo que ele está dizendo. Quer dizer, foi assim que a Bíblia foi escrita. Não tem como a gente questionar isso. Um abraço, tchau.